Olá, boa noite pessoal, graça e paz do Senhor para os irmãos que estão ouvindo nesse momento e uma boa noite para os colegas e colegas do YouTube. Quero falar sobre um texto que se encontra em João, capítulo 1, do 10 em diante, que diz: Aquele que a palavra está no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, o que receberam, os que creem em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o recebeu, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui a gente entende que é uma palavra que Jesus está falando com relação ao povo dele, né? Aqui da terra, aos judeus, que os judeus ele tinham essa promessa de que viria, né? O filho de Davi, que viria Jesus e restauraria Jerusalém. Mas a questão é que os judeus acreditavam que Jesus ia vir como um rei, iria reinar de uma forma material, com poder. Mas aí eles se enganaram porque Jesus veio de uma forma de uma pomba, manso e humilde. E aí foi o que contrariou tudo, né? Porque eles acreditavam. Então eles não acreditavam que realmente o nosso Jesus humilde, da forma que ele veio, seria realmente o Messias verdadeiro. Entendeu? E aí você conhece a trajetória completa, que mesmo com milagres, mesmo com todo aquele poder imenso que ele demonstrava, cura, ressurreição de mortos, curando os enfermos, restaurando, expulsando demônios, tudo isso ainda não levou muitos judeus a se quebrantarem diante de Deus, mesmo vendo o tamanho milagre que Jesus fazia, que Deus fazia com que Jesus fazia, o Filho de Deus. Ou seja, realmente era complicada a situação dos judeus, né? E ainda é. Só que nesse período aí, muitas pessoas quando ouviam Jesus fazendo os milagres, eles se convertiam. Eles realmente aceitavam Jesus e mudavam sua vida, entendeu? Mas não eram muitos, eram poucos. Porque quanto mais judeus estavam se convertendo, mais os judeus, mais religiosos ainda, né? Os sacerdotes, vinham e se levantavam contra Jesus. Tentava esbofetear Jesus, perseguir Jesus, matar Jesus. Tudo isso acontecia para que eles não pudessem realmente acreditar que Jesus realmente era o verdadeiro Messias. Entendeu? Por isso que teve uma passagem que Jesus chamava eles de saduceus, publicanos e pecadores, filisteus. Eram várias comparações que Jesus usava para descrever os judeus que não acreditavam nele realmente de verdade. Raças de víbora, você se lembra desse versículo? Vocês que não entram, pela porta, mas impedem aqueles que querem entrar. Ele queria dizer o seguinte, que as pessoas queriam aceitá-lo como Senhor, mas os próprios sacerdotes e os anciões, né, os letrados, os inteligentes, não deixavam com que essas pessoas se convertessem. Por isso que você via quanto Jesus estava efetuando milagres de salvação em vários lugares. Eles sempre estavam caçando Jesus. Quando Jesus fazia um milagre, eles tentavam abafar. Quando Jesus curava, eles tentavam ver uma brecha naquilo para dizer que Jesus pecou. Eles tentavam fazer de tudo para acabar com o plano de Jesus em realmente manifestar seu poder aqui na terra. Mas a gente vê, né? Dava tudo errado, porque Deus é Deus, né? E Jesus é o próprio Deus e nada pode impedir o agir dele. Até mesmo se você for reparar, há uma coisa histórica no final, que Jesus, quando ele ressuscitou, os guardas que estavam na porta viram, os guardas que estavam na porta viram um grande milagre e poder, e quando foram contar para os sacerdotes, para os líderes dos judeus a respeito do que eles viram, os próprios líderes, ao invés de se converterem com esse grande feito, eles trancaram o coração, impedindo com que eles entendessem, se convertessem a Cristo, né? E realmente compreendessem que era o Messias que estavam vindo. Eles mesmos pagaram aos próprios guardas para que não comentasse isso para ninguém. Ou seja, os guardas estavam ali naquele momento vendo um acontecimento incrível do poder de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos, voltou para falar com os discípulos. Jesus, um acontecimento aquele,
a porta do sepulcro se abriu sozinha. Quando a gente vê um elevador, uma porta automática, se abriu todinha. Eles viram Jesus saindo de dentro do sepulcro, ressuscitando. Só que eles cometeram o erro de dizer para os líderes, os judeus pagaram a ele e disseram para ele não contar isso para ninguém. E foi o que aconteceu. Ou seja, você realmente percebe que sempre o diabo tentou impedir a propagação do evangelho. Por quê? Porque ele é astuto, é mentiroso e é pai da mentira, como diz João 8:44, né? Vós tende por paz ao diabo e quer satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque ele não prefere a verdade, pois ele é o pai da mentira, como diz lá, entendeu? Mas assim, o que eu queria me empreender mesmo é com relação à criação, e até está andando de conformidade com o que eu quero falar. Existe uma diferença de criatura e ser filho de Deus. Criatura está ligada a Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva porque eles são os primeiros homens, a primeira pessoa que Deus criou, Adão e Eva, ou seja, nós somos filhos de Adão e Eva. Todo mundo que nasce é filho de Adão e Eva. Você obviamente vai dizer que é filho de Deus, mas não tem um respaldo bíblico para isso. Eu queria muito chegar aqui e dizer que realmente é verdade. Você é filho de Deus, mas as coisas não é tão simples assim. É mais difícil. Por isso que Jesus deixou lá o texto e disse que o reino de Deus é tomado à força. É tomado à força o reino de Deus, ou seja, é com muita briga que você vai conseguir entrar no reino de Deus. E é muito difícil, realmente é difícil. Você viu o exemplo disso tudo, né? Jesus passou por tudo aquilo para que possamos realmente ter paz com Ele. Ou seja, todo aquele que nasce, agora mesmo uma criancinha, espiritualmente falando, ela não é filha de Deus. Ela é filha de Adão e Eva, ou seja, é criatura ainda. Feita pelo quem? Feita por Deus. É criatura feita por Deus, mas não é filho de Deus. Espero que você não fique chateado com relação a isso. Mas eu estou falando que eu realmente aprendi na Bíblia, que realmente aquele que não conhece a Cristo ainda não é filho de Deus, é criatura, porque vem da descendência de quem? De Adão. E a descendência de Adão é simplesmente, e falando com relação mais profunda, a descendência de Adão, ela é pecadora, ela vem de pecado, porque o primeiro Adão e Eva, eles pecaram. Então todos, a Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito na sua palavra. Porque nós somos criatura. Por isso que toda a raça humana, é por isso que, eu queria que você entendesse, foi por isso que Jesus tinha que morrer. E diz a Bíblia que Jesus representa o segundo Adão. Entendeu? Veja a diferença. O primeiro Adão, a gente era filho do segundo Adão. A gente é filho do quê? Do primeiro Adão. Criatura de Deus, e veio o que? O segundo Adão que morreu. E ao terceiro dia ressuscitou, nos levando de volta para quem? Para Deus. Ou seja, nós se tornamos filhos de Deus através do segundo Adão, que é Jesus. Agora eu estou vendo que Deus está me levando a realmente trazer o contexto corretinho, as coisas certas. Ou seja, Jesus ele veio como o segundo Adão, e a gente tem que entender o seguinte: e como Jesus veio como o segundo Adão, ele nos traz de volta. Ele é o único caminho, a única porta para nos levar direto para Deus, direto para a comunhão com Deus, direto para a filiação de filho com Deus, direto para o caminho que nos leva a ser filho de Deus. Ou seja, você tem que entender que você se aceitou Jesus, ok, beleza, você se tornou filho de Deus. Como assim? Porque eu me tornei filho de Deus? Eu já não era? Não, não era. Porque esse documento, eu posso dizer assim, esse registro de ser filho de alguém, por exemplo, você tem um pai, o pai lhe registra, e você realmente é filho dele, está registrado. Você tem que ter o sangue dele também, né, para ser registrado. Estou chegando um pouco lá. Para você ser filho do seu pai, não adianta você só ser inscrito num registro, ou ter seu nome junto com seu pai, José, não sei o que, com Severino, não sei o que, o nome parecido. Não é só isso, você também tem que ter o sangue do seu pai para ser filho dele, né? Ou senão você vai ser filho, um registro, e não filho no sangue. É a mesma coisa. Humanamente, quando a gente nasce,
nasce, a gente se torna filho de Adão, porque Adão e Eva foram os primeiros homens. E Deus nos criou, e por isso somos filhos de quem? De Adão, porque eles são nossos primeiros pais. Mas aí aconteceu o seguinte, que Jesus ele veio para o que eram os seus, que eram os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Como nós quisemos Jesus, aceitamos a Jesus e dissemos, oxe, a gente quer esse é o homem que vai nos levar de volta para Deus. Aí aconteceu o que? Deus nos deu, através desse ato, quando eu reconheço que preciso de Deus, me quebranto, peço perdão a Deus e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno simplesmente não, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é grande, é muito glorioso, eu me torno filho de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu por mim e Ele me leva nessa condição. Mas se você não o aceitou ainda como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Quer dizer que você é menos importante? Não, jamais. Toda criatura que Deus criou é importante para Deus, não perde sua importância. Você viu que Adão e Eva foram os filhos de Deus primeiros, né? Primeiros que Deus criou. E aí Deus tinha um contato com ele, Deus tinha uma comunhão com ele, Deus ia visitar ele toda vez, falavam com ele face a face, entendeu? E aí eles resolveram pecar contra Deus e houve a separação da comunhão, a comunhão com Adão, que a comunhão de Adão e Eva com Deus foi quebrada. Deus se separou deles porque eles desobedeceram e foram lançados longe do jardim para que eles não pudessem comer do fruto da vida, né? Entendeu? Que a gente vê ali a astúcia do diabo agindo tudinho, e realmente eles pecaram, cometeram esse pecado aí que os separaram de Deus. E aí o que Deus fez? Ele criou um plano, ele criou um novo plano, um novo planejamento para fazer com que a gente voltasse de volta para ele. E não só voltasse de volta para ele, mas não só fosse não para ser criatura dele, entendeu? Porque aí Deus já queria ter outra coisa conosco, ele já queria ter um novo patamar. Ele não só queria que a gente voltasse de volta para ele, como queria que a gente se tornasse filho dele. Mas como é que ele ia fazer isso? Ia fazer isso daqui em diante. Começaram a acontecer várias profecias, porque ele prometeu lá mesmo na hora que eles pecaram. Deus prometeu para a serpente o seguinte, que de uma mulher nasceria um filho que lhe esmagaria a cabeça. E quem é que esmagaria a cabeça da serpente, que representa o diabo, que representa Lúcifer? Quem seria esse menino? Quem seria esse majestoso, esse poderoso Deus? Simplesmente Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse era o menino prometido. Essa era a profecia que já foi dada por Deus. E aí começaram a vir mais profecias a respeito desse garoto. E lá na Judéia surge quem? Jesus, pregando o evangelho entre os judeus e a todos. Só que os judeus não quiseram. Eles não disseram, não acreditaram que era ele. Os judeus acreditavam que iria vir Jesus de uma forma diferente, em cima de um cavalo branco, poderoso, cheio de riqueza, e com a espada na mão, dizendo: acabou tudo, vou tirar esses reis daqui, e agora a gente vai reinar, o povo de Israel, vou ser o rei deles. Não, ele não veio assim. Ele veio humilde, nasceu numa manjedoura, onde 3 anjos, 3 reis tiveram que ir lá, que diga-me, desculpe, levar presentes para Jesus. Perdão. Levar presentes para o rei que criou os céus e a terra. Foram lá os 3 reis. Ou seja, ele nasceu humilde e ainda teve muitas coisas que Herodes ficou com inveja dele, achando, vê só, achando a mesma coisa que o povo judeu acreditava. A crença era tão grande que Jesus iria vir para tomar o reino. Os judeus acreditavam dessa forma, que Jesus ia tomar o reino material, ser rei material, mas não era isso. A crença era tão grande que quando Herodes, para você ver que é verdade isso que eu estou falando, e quando Jesus nasceu, Herodes ficou com muita inveja, muita raiva, e queria fazer o seguinte: se fingir que ia adorar Jesus e queria matar Jesus. Era um planejamento do diabo, lógico, entendeu? Era um planejamento do diabo em querer acabar o plano de Deus, né? Mas aí caiu por água abaixo, porque quando Herodes se levantou, o diabo se levantou, Deus já deu livramento ao menino, a Jesus menino, tirou ele de lá, levou ele para outro lugar, entendeu? Para a Judéia, acredito eu.
para a Judéia. Desculpa se eu errei. E a levou para outro lugar e deu o livramento ao menino Jesus, ou seja, ele acreditava nisso, nessa situação. Ele acreditava que Jesus veio tomar o reino dele. Por isso que ele ficou com medo. Por isso que ele ficou muito assustado. Mas não era isso. Não era essa visão que os judeus tinham de Jesus. Não era a visão correta do plano de Deus. Deus não queria que Jesus viesse se tornar rei aqui. Pelo contrário. Ele queria que Jesus estabelecesse um reino espiritual. Um reino de cura, de libertação, de poder e salvação. Esse reino que estabeleceu em nossas vidas era um reino que ele queria colocar dentro das pessoas. Um reino onde elas futuramente iriam ter com Cristo. Mas não aqui na terra, e sim no céu. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. O que realmente estou falando é com relação a ser criatura e ser filho de Deus. Ambas as coisas são diferentes. O ser criatura é você quando nasce. Você tem como pai não a Deus, e sim a Adão e Eva. Porque você é criatura, você é filho do primeiro homem e da primeira mulher, que é Adão e Eva. Mas quando você se torna, mesmo sendo criatura, reconhece que precisa de Cristo, aceita-o como Senhor Salvador, que sabe que a sua vida está uma bagunça e sem Ele não tem como chegar aos céus. Você escolhe entrar pela porta estreita, se converte, sabe que vai passar por um monte de problemas, muitos problemas para lhe levar para Cristo. Aí você sim se torna filho de Deus, porque você se torna não só, o seu nome não fica só escrito no livro da vida, como um registro de que você é filho de Deus, mas você é nascido do Espírito. Você se lembra, como você é filho de um pai seu, você tem o sangue dele. E a partir do momento, quando o Espírito Santo entra dentro de você, ele está lhe dando uma espécie de sangue. Sangue que lhe liga com Deus. O Espírito Santo é a ligação de paternidade de você para com Deus. É ele que lhe torna filho de Deus. E esse é o selo de Deus para a sua vida, para lhe garantir que você é filho de Deus. É o Espírito Santo. Ou seja, quando você não aceita Jesus, você não tem o Espírito Santo dentro de você e vive pecando. Por isso que diz lá no versículo: os filhos de Deus não vivem pecando. Aquele que nasceu de Deus não vive pecando, porque ele nasceu de novo. Ele é filho de Deus e não vive pecando. Entendeu? Tem um texto que diz também, em Romanos 8:29, porque os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão, e ele quer também que a gente seja parecido com Jesus. Óbvio, não é só ser filho de Deus e acabou, não. A gente tem que trilhar um caminho de igualdade, um caminho de exemplo, de santidade e parecimento com Jesus, que a gente tem que parecer com ele. Mas era isso que eu queria que você entendesse com relação à criação e ser filho de Deus. Entendeu? Espero que você tenha compreendido e realmente compreenda do coração, não com a mente, não fique com raiva pelo fato de que você diz que eu não sou filho de Deus, sou criatura. É o fato, é a verdade. Eu estou falando a verdade para você, para que você entenda isso. Eu não vim aqui para dizer mentira. Eu não vou perder meu tempo vindo para cá e falar mentira para você. Pelo contrário, eu só quero que você entenda a verdade como realmente ela é, como ela é escrita. Porque essa é a palavra de Deus, entendeu? Ela fala a verdade, e Jesus falou toda a verdade para os judeus. Vai caber você a se comportar como um judeu ou como uma pessoa que precisa de Cristo. Os judeus não quiseram a Cristo, rejeitaram. Mas se você rejeitar Cristo, terão outras pessoas que vão querer. Eu quis aceitar Cristo, e eu acredito com fé que você também vai querer, porque esse é o desejo de Deus para você. E você se converta e venha se arrepender e realmente venha aceitar Cristo, entendeu? Mas não seja como os judeus que rejeitaram Jesus, jamais. Seja como os humildes, como os pobres de espírito que realmente reconheceram que precisavam de Jesus. E tiveram outros judeus também, né, que realmente acreditaram em Jesus. Nós devemos entender isso. Entendeu, pessoal? Então essa é a palavra de Deus. Eu queria falar para vocês. Espero que vocês se inscrevam aí no canal, deixem um like, compartilhem, para que eu possa postar mais vídeos aí. A cada dia tá aprendendo e postar meus vídeos para vocês, para abençoar o dia de vocês a cada dia. Entenderam? Então compreenda o seguinte: isso é o que eu queria que vocês entendessem. Vocês são criaturas
quando não conhecem a Cristo, mas quando conhecem a Cristo se tornam filhos de Deus, porque Jesus coloca o seu selo que lhe dará uma espécie de assinatura no céu, lhe garantindo que você é filho de Deus. Entendeu? Tenha uma boa noite aí. Deixa o like e compartilha, pessoal. Valeu!